E o que a gente tem que ver, né, é que é exatamente isso que acontece dentro da organização. Eu não tenho uma ideia única que vai me surgir. Tá? Eu tenho que trabalhar com uma grande quantidade de ideias para tentar aproveitar algumas dessas ideias. Tá? Então, está aí a minha figurinha de novo. Eu preciso de todas as pessoas aí ligadas, conectadas na minha organização, trazendo ideias para ela. E o contexto aqui, no Brasil, como é que nós estamos, né, comparado com outros países, na questão de ideias? Então, nesse gráfico, são vários gráficos, ele está mostrando um comparativo entre o número de patentes registrados nos Estados Unidos em 2003 e 2007. Vemos que a China teve um aumento interessante, considerável, a Índia um pouco menor e a Coreia do Sul um número de registros de patentes bastante expressivo, de 4.132 para 7.264. Na contramão de China, Índia e Coreia, estamos nós, né, de 180 registros de patentes em 2003 para 118 em 2007. Quer dizer, nós estamos no lugar de estarmos crescendo, né, estamos decrescendo. Né? De certa forma, isso também dá o que pensar aqui, já que nós estamos dentro de uma organização, dentro de uma instituição de ensino tecnológico. Dá para a gente pensar aí qual a nossa participação nesse contexto. Os brasileiros publicam aí 2% dos artigos científicos do mundo, mas registram 0,2% de patentes. Numa aula de empreendedorismo, na segunda-feira passada, eu comentava sobre essa geração de ideias e inovações de produtos aqui dentro da nossa instituição. E o caso que eu sempre comento com os alunos é da empresa Bematec, né, que é um caso bastante conhecido, que saiu dos nossos mestrados aqui de engenharia, 2 alunos, né, era uma ideia de mestrado, tiveram a ideia de desenvolver um produto, incubaram essa ideia e são uma empresa aí bastante conhecida. Eles têm algumas patentes, tá, de produtos e algumas patentes de processos que eles estão fazendo dentro da organização. E os alunos me comentaram, pô, professora, Bematec a gente já ouviu falar. E quais os outros? Né? Nós temos vários mestrados, nós temos doutorados dentro da instituição, então, novamente, somos uma universidade de ensino tecnológico, né? E nós temos patentes. De que forma isso está ocorrendo dentro da nossa instituição? Eles me perguntaram se tinha mais casos. Eu conversava com o professor Hélio ontem e tão conhecido do público a gente não tem. E eu lanço a pergunta para vocês, acho que fica uma boa questão aí para se responder. Qual é a participação, né, da nossa universidade para as regiões que nós estamos atuando? Seja Londrina, Toledo, Campo Mourão, Medianeira. Né? Então, o que da produção científica, tecnológica do nosso pessoal, ela está efetivamente agregando alguma coisa em termos de inovação? Pergunta para pensarmos. O nosso 9º curso, se eu não estou enganada, com o professor Gilberto Branco e a Vanessa, vão ser sobre propriedade intelectual, vão falar também aí sobre patentes, talvez possam esclarecer e deixar-nos mais atualizados sobre isso. Tem uma frase do Einstein, em que ele diz assim que ele não tem dúvida que os robôs, que as máquinas, elas jamais vão substituir o ser humano. Porque as máquinas, elas não têm a capacidade de imaginar. E é a imaginação do ser humano que acaba gerando novas ideias. Máquinas não pensam, tá? Não geram ideias. Quem gera ideias dentro da organização? São as pessoas que trabalham na organização. Então, se algum tempo atrás as pessoas eram chamadas de recursos humanos, mais uma engrenagem da máquina organizacional, né, um recurso que poderia ser dispensável e substituído, hoje nós temos uma visão completamente diferente. A organização tem uma visão completamente diferente. Né? Chamam
seus trabalhadores de colaboradores. Colaboradores por quê? Porque estão colaborando, né? Estão contribuindo com ideias, com recursos para o crescimento da organização. Então, por isso são chamados ativos intelectuais, são as fontes de conhecimento. Então, são as pessoas que geram as ideias, são as pessoas que são a fonte das inovações dentro das organizações, com sua capacidade criativa, com sua capacidade de imaginar. Só que pessoas aí, elas têm hábitos, valores, conhecimentos, experiências, uma série de atitudes, e é por meio dessas atitudes, principalmente por meio das suas competências, que elas vão agregar valor ou não à organização. Tá? Então, o que é competência? Tá? Competência, em primeiro lugar, é saber fazer. É dada pelos conhecimentos, pelas experiências das pessoas, pelo aquilo que ela está agregando em termos de cursos ao longo da carreira profissional dela. Querer fazer é outro fator. Depende do quê? Da motivação, do comprometimento, da responsabilidade, da vontade das pessoas de estarem envolvidas com as atividades dentro da organização. E poder fazer, o que é o poder fazer? O poder fazer está relacionado aos recursos que a minha instituição me fornece, os recursos que a minha instituição me dá, para que eu possa fazer o meu trabalho de uma forma adequada. Vejam que, então, competência é o produto desses três fatores. E produto mesmo, como se fosse uma equação, né? Saber fazer versus querer fazer versus poder fazer. Tá? Vejam que, se é um produto, qualquer um desses fatores não existindo, qualquer um desses fatores sendo nulo, a minha equação, quer dizer, a minha competência, ela é nula também. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho vontade para fazer alguma coisa, mas a minha instituição não me dá os recursos, não me fornece ou laboratório ou equipamento para eu poder realizar aquela atividade, então não se tem competência. Não adianta todos os equipamentos e vontade se a gente não tem conhecimento para fazer alguma coisa. E, principalmente, onde eu acho que é o aspecto principal, onde a gente tem mais problemas em termos de competência, é no querer fazer. Eu conheço muitas pessoas com conhecimento, com a universidade, com as organizações dando aí condições de trabalho, mas que efetivamente não têm a vontade para fazer. Vontade aí devido a diversos fatores. Tá? Dou um exemplo para vocês, num curso de empreendedorismo que eu dava há um tempo atrás, e falando sobre essa questão de dar ideias em prol da própria instituição, um funcionário me disse assim, que ele não dava mais ideias. Ele já tinha dado muita ideia, mas ele não dava mais. Ah, mas por que você não dá mais? Assim, porque eu cansei do meu chefe, né? Pegando as minhas ideias e depois dizendo que a minha ideia era dele. Tá? Certeza que todos vocês já ouviram falar de situações desse tipo, entre outras. Tá? Então, as pessoas vão perdendo, efetivamente, a vontade de fazer. E vão se acomodando, vão caindo na rotina e vão se acomodando. E se nós precisamos de muitas ideias, se nós precisamos da participação de todos, nós não podemos perder a motivação dessas pessoas para contribuírem. Tá? Então, competência é suficiente? Eu tenho esses três fatores, isso é suficiente? Na verdade, também não. Tem um outro fator que é bastante preponderante e que atua de uma forma talvez até mais decisiva que aqueles outros três fatores, que é a questão da cultura interna da organização e do ambiente que essa organização está fornecendo. Lembrando que a inovação não pode ser nem pontual, nem eventual dentro da organização. Ela tem que ser sistemática, ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente. Então, a inovação ela não pode acontecer porque alguma pessoa, em algum momento, em algum setor, ela teve uma ideia. E essa ideia, de repente, fez aquela revolução. Na verdade, isso tem que estar organizado e sistematizado dentro da organização, de forma que todas as pessoas possam estar sempre contribuindo e através de mecanismos em que haja a captação dessas ideias.
Então, como que a gente faz isso? Como que a gente pode garantir essa captação dessas ideias? Garantir que esse processo não seja aleatório? Garantir isso depende de alguma série de fatores, tá? Da missão, dos valores da organização, de que forma a organização recompensa a participação das pessoas, se é por meritocracia, por exemplo, que as pessoas sobem de cargo, se é por meritocracia que as pessoas ascendem a cargos de chefia, etc. A questão do intraempreendedorismo, né, e que atua também diretamente na questão da cultura da instituição. Eu me lembro nos idos de 96, 96, 97, em que a gente iniciou o programa Jovem Empreendedor aqui dentro da instituição, e depois a criação dos hotéis tecnológicos, da incubadora tecnológica, que um dos objetivos daquele programa, quando iniciou, era mudar a cultura da nossa instituição, de uma cultura mais tecnicista para uma cultura muito mais empreendedora. Eu me lembro que alguns diretores na época me diziam assim: Denise, em 5 anos a gente vai mudar a cultura. E eu sempre pensei, poxa, mudar a cultura demora um pouquinho mais de tempo. Eu imaginava 10 anos na época, e vejo hoje que nós estamos ainda avançando. Muitas coisas mudaram, né? A nossa instituição é muito diferente da instituição mais de 15 anos atrás, mas ainda estamos iniciando, há muita coisa para ser mudada, né? Há muitos valores ainda que são valores do tempo de escola técnica, de ensino tecnicista. E, como eu falava antes, um outro ponto preponderante aí também a questão da motivação. Então, cultura, né? Clima, estrutura organizacional, eles podem bloquear a criatividade do indivíduo, a criatividade dos meus colaboradores, né? Na verdade, a estrutura organizacional, se ela for rígida, se ela for burocratizada, se ela tiver excessos de estruturas, eu tenho que pedir autorização para a implantação de uma ideia para o meu chefe imediato, que vai pedir para o chefe dele, que vai pedir para o outro diretor. Quer dizer, essa situação acaba fazendo com que exista uma série de barreiras à questão da inovação.